Oi, gente, tudo bem? Eu te saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou eu, Jaqueline, e eu estou aqui nesse canal para que a gente possa continuar estudando o livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós já fizemos do capítulo 1 ao capítulo 13 e hoje estaremos estudando, fazendo a leitura, tirando algumas palavras do Senhor para a nossa vida, aprendendo um pouco mais do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E se você está gostando desse estudo, compartilha, dá o seu clique, dá o seu like aí, passa para mais pessoas que você sabe que deseja aprender mais da palavra do Senhor e vamos juntos aprender mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. Enquanto podemos aprender, vamos aprender e pedir para o Espírito Santo para que a gente possa guardar na tábua do nosso coração a palavra dele. Vamos lá? Capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nos diz assim a palavra do Senhor, capítulo 14. Porque por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. O que significa tetrarca? Era um estilo de governo tetrárquio, tetráquia. Isso tem a ver com a divisão dos reinos naquela época, das divisões das cidades. Era um estilo de governo que Herodes e o povo ali reunido fazia. Herodes, ele não era um rei, tá? Herodes era um tetrarca. Rei era um título de cortesia que era dado a ele. Ele não era rei, mas ele era governador da cidade, tá? Então vamos lá. Capítulo 14, verso 1. Vamos ler de novo para a gente poder firmar. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E por isso nele operam forças miraculosas. Herodes, ele achava que João Batista, ele tinha ressuscitado de entre os mortos. E por que Herodes achava isso? Vamos continuar lendo que a história vai nos contar. Verso 3. Porque Herodes, havendo prendido e atado, amarrado a João, o colocou no cárcere, na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Herodes, ele tinha um caso com Herodias. E João Batista, por ser um homem de Deus, confrontava Herodes e essa situação. Então, Herodes tinha raiva de João Batista. E Herodias, então, muito mais. Verso 4. Pois João lhe dizia, não é lícito possuí-la. Outra tradução nos diz assim, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes, pela nossa lei, você é proibido de ter algo com Herodias, que é a mulher do seu irmão, e você está tendo um caso com ela. Então, verso 5, e querendo matá-lo, então Herodes queria matar João Batista, mas ele temia o povo, porque o tinham como profeta. Então Herodes queria matar João Batista, mas tinha medo de uma rebelião, de que o povo se juntasse e partisse para cima dele. Então, por causa disso, ele não fazia nada. Verso 6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Então, chegando o dia natalício,
Natalício significa aniversário, dia de nascimento. E diz aqui que a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a todos, e agradou também Herodes. Então a filha de Herodias, ela também tinha um espírito de sedução muito grande. Ela usava o seu corpo, ela usava a dança, ela usava os atributos dela para conquistar aquilo que era desejo dela. E nós que somos mulheres, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque nós que somos mulheres, nós temos um poder de sedução muito grande em nós. Tanto para o bem, quanto para o mal. E nós vamos ver que essa menina, influenciada pela sua mãe, Herodias, ela usou a beleza dela, a sedução dela, o encantamento dela, o fascínio dela ao dançar para fazer o mal. Então, verso 6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que Herodes prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então Herodes, ali no meio da festa, com todas aquelas pessoas, ele virou para ela e falou: fiquei tão apaixonado, você dançou tão bem, que eu vou te dar o que você quiser. O que você quiser, eu juro para você que eu te dou. E aí o verso 8 nos diz assim: então ela, instigada pela sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então a palavra do Senhor nos diz que a mãe dela instigou ela, virou para ela e falou: minha filha, você pode... Ela virou para a mãe dela e falou: mamãe, eu posso ter o que eu quiser. E a mãe dela falou assim: não, você não vai ter o que você quiser. Pede para ele a cabeça de João Batista numa bandeja. Hoje aqui ele não vai poder negar. Herodias estava só o ódio de João Batista, porque João Batista estava confrontando o pecado dela, a lascívia dela, o desejo dela, e estava arriscando, vamos colocar assim, expor toda aquela situação. Então, verso 9 diz assim: entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. Então, por causa do que as pessoas ouviram ele falar, e para ele não quebrar a palavra dele, mesmo ele ficando triste, porque ele sabia que João Batista era um homem de Deus, que falava a verdade, que não estava mentindo. Então ele ficou triste porque ele sabia quem João Batista era e sabia que João Batista estava confrontando o erro dele e que ele estava realmente errado. Então ele sabia que João Batista era um homem de Deus e aquilo entristeceu ele, mas por causa do juramento dele, por causa daquilo que os olhos dele viram, ele teve que cumprir o juramento diante de todos que estavam ali para não se sentir envergonhado. Verso 10. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Gente, olha que situação. No dia do aniversário desse homem, ele vê uma mulher dançando, ele fica hipnotizado e essa pessoa fala que quer a cabeça de um homem. E no meio da festa, imagina, as pessoas entrando com aquele prato e aquela cabeça em cima. Então, chegou, entregou para ela, ela correu e deu para a mãe dela. O ódio faz isso com a gente. Herodias odiava tanto João Batista, porque ele confrontava o pecado dela, que ela só ficou satisfeita depois que ela viu ele morto. Cuidado com o ódio. Cuidado com os confrontos sobre o seu pecado. Confronto que homens e mulheres de Deus fazem, que a própria palavra do Senhor faz, e que às vezes você vai ficando com raiva daquela repreensão, mas não quer mudar.
Muito cuidado, isso é uma arma muito usada pelo inimigo para destruir as nossas vidas. Verso 12. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Então, os discípulos de João foram lá, pegou o corpo dele, porque a cabeça tinha sido levada, pegou o corpo dele, foi lá, sepultaram e depois foram atrás de Jesus e contaram para Jesus o que tinha acontecido. Verso 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o, as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Aqui a gente vê que Jesus estava trabalhando. E Jesus, quando ele soube de que João Batista já tinha sido morto, Jesus Cristo soube que esse primo dele tinha sido morto, então Jesus Cristo, ele sofreu. Eu imagino que Jesus, ali ele teve o começo das confirmações e das indicações de que o tempo dele estava correndo e que ele tinha pouco tempo para poder fazer tudo aquilo que ele veio fazer e que realmente tudo que ele veio fazer ia se concretizar. Então a palavra diz que ele saiu, ele queria estar num lugar deserto, ele queria estar sozinho, ele queria sofrer a dor do luto pelo seu primo, orar, talvez, buscar forças em Deus, né? E diz que as multidões, sabendo que Jesus Cristo estava atravessando de um lado para o outro, elas seguiam Jesus por terra. Verso 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus, ele trabalhava o tempo todo. Ele era uma pessoa que não negligenciava a obra, o trabalho. Jesus, ele queria ficar fora, mas ao ver aquela multidão, ele se compadecia, ele tinha um coração doador, um coração amoroso, um coração que queria ver o bem nas pessoas. E diz que ele curou os seus enfermos, os enfermos que ali estavam. Verso 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então falou assim, a hora já é adiantada, né? Adiantada a hora, já é tarde. Jesus, porém, disse-lhes: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Gente, como que esse povo, como que os discípulos iam dar de comer? Só de homens ali, tinham 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Os discípulos olharam para Jesus e tá de brincadeira, né? Só pode. Como que pode um negócio desse? Então os discípulos responderam, verso 17. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Verso 18. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva aqui é grama, é mato, era um deserto, mas é um deserto que tem mato, tem vegetação. Então, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos seus discípulos, e esse deu às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram-se ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Tranquilamente nós podemos entender que ali foi alimentada pelo menos 10.000 pessoas, de 10 a 15.000 pessoas. Imagina como é que foi esse milagre. Jesus, ele partia o pão e o pão se multiplicava na mão dele. E conforme os discípulos partiam o pão,
duplicava nas mãos dos discípulos. E conforme as pessoas partiam, se multiplicava. O poder de Jesus está na palavra. E o poder de Jesus manda na matéria. Jesus, ele dava um comando sobre a matéria e a matéria respondia obedecendo. Nós vamos ver nos capítulos mais adiantes como Jesus fala e as pessoas assim obedecem. Lembra quando ele chamou os discípulos? Que ele chegava e falava: venha após mim, segue-me. E os discípulos simplesmente largavam trabalho, largavam família, largavam tudo, iam seguindo Jesus. Então, aqui também nós vemos que Jesus Cristo, ele tem poder sobre a matéria. Ele pega e fala: multiplique-se, quadriplique-se. Continua multiplicando. E a matéria vai tomando forma, forma e forma. E de 5 pães e 2 peixes, Jesus Cristo alimentou ali uma multidão de mais de 5.000 homens, fora as suas mulheres e crianças. Lembra, gente, no contexto judaico, israelitas, as pessoas, quanto mais filho tem, mais abençoadas elas são. Então vamos colocar aí por baixo que cada família tinha ali seus 3, 4 filhos, era o mínimo. Mínimo. Então tinha muita gente, eram realmente multidões. Verso 22 continua nos dizendo: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Compeliu, Jesus, ele deu uma ordem. Ele estava tentando ficar sozinho. Lembra que lá no verso 13, quando Jesus teve a notícia de que o João Batista foi assassinado, ele tentou ficar sozinho e não conseguiu? Então, ele alimentou a multidão, ele falou para a multidão, ele curou enfermos, mas ele ainda estava precisando ficar sozinho. Então, ele despede, ele compeliu os seus discípulos e falaram: passe para o outro lado, enquanto eu disperso as multidões. E Jesus ficou ali dispensando as multidões. Verso 23. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ufa, Jesus conseguiu ficar sozinho, conseguiu descansar de todo aquele trabalho e se envolver ali em oração. O próprio Jesus nos mostra algo muito importante. É necessário tirarmos períodos para ficarmos sozinhos em oração. A oração nos renova, a oração nos capacita, a oração nos fortalece, a oração fortalece a nossa fé e nos capacita a estarmos mais perto da presença de Deus. Então, verso 23. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, ele estava só lá no monte orando. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então Jesus, ele ficou orando sozinho, buscando um relacionamento com Deus. Ele que era o Filho de Deus. Então nós, mais do que qualquer um, devemos também buscar relacionamento com Deus. Então, está dizendo que o barco já estava longe, longe da terra, sendo movimentado pelas ondas. O vento estava chicoteando o barco com as ondas. Então, por mais que os discípulos, treinados para estarem ali, tentassem segurar o barco, não conseguia, porque as ondas estavam muito fortes e estava levando o barco cada vez mais para longe da terra. Verso 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Então, na 4ª vigília da noite, é mais ou menos entre as 3 e as 5 da manhã. Escuro total, vento forte batendo de um lado, batendo do outro, o barco balançando, os discípulos ali
sem entender nada. E cadê Jesus? Que falou que ia vir, ia pegar um barquinho lá e ia vir. Cadê Jesus? E aí continua nos dizendo: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus Cristo não esperou um barquinho para poder chegar até ele. Jesus Cristo saiu andando de boa, depois da oração, depois de estar leve, depois de estar em conexão plena com Deus, depois de ter sido curada a sua tristeza por causa da morte do seu primo. Jesus Cristo foi andando pela água até chegar no barco onde os discípulos estavam, gente. Eu acho que se eu estivesse lá, eu tinha tremido, desmaiado. Vamos ver, verso 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Então, os discípulos, eles ficaram aterrados, eles ficaram aterrorizados, atônitos e exclamaram. Eles começaram a gritar, é o fantasma, meu Deus, socorro, socorro, é um fantasma. Os discípulos, gente, lembra que eles não sabiam que Jesus Cristo, ele podia fazer isso, que ele podia andar sobre as águas. Eles ainda estavam conhecendo Jesus. Eles viam Jesus curar enfermos, eles viam Jesus acalmar o vento, mas eles não viram ainda, não tinham visto ainda Jesus andar sobre as águas. E eles ficaram aterrorizados. Começaram a gritar desesperados. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, ele tira o medo quando nós estamos sentindo. Foi isso que Jesus fez. Imediatamente, Jesus já começou a falar: ei, tenha bom ânimo, não tenha medo, sou eu, o teu Messias, o teu Jesus. Jesus, ele sempre arranca o medo de nós, porque o medo, ele é a falta de fé. Verso 28. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro aqui, ele é aquele homem que quer viver o sobrenatural com Deus. Ele olhou e falou: Jesus, se é mesmo o Senhor, me manda ir por sobre as águas encontrar com o Senhor. Nós também precisamos ter essa ousadia na presença de Deus, de não nos acovardarmos diante das limitações e daquilo que Deus vem trazendo sobre a nossa vida. Pedro, ele não se acovardou, ele falou: se é realmente o Senhor, me manda ter ir com o Senhor por sobre as águas. Quantos de nós queremos viver o sobrenatural de Deus? E quantos de nós pedimos para Deus para a gente viver o sobrenatural de Deus? E olha o que diz Jesus no verso 27. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Quantos de nós queremos viver o sobrenatural de Deus? E Jesus diz: vem viver esse desejo, vem realizar a sua vontade. Eu te capacito a viver o sobrenatural que eu tenho para você. E eu e você, no meio do processo, nós não conseguimos manter a nossa fé, manter o nosso foco, manter a nossa determinação, e nós nos entregamos. Foi o que aconteceu com Pedro. Mas olha só como que Jesus é lindo. Jesus, ele está sempre pertinho de nós para nos estender a mão. Continua dizendo, verso 30, reparando, então ele parou de olhar e começou a observar em volta. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?
Então, no verso 30, ao invés de manter os olhos fixos em Jesus, ele reparou, ele olhou, ele deu crédito ao vento. O medo, ele é inimigo da nossa fé. O medo é inimigo e ele vai lutar contra você, para que você não viva o milagre de Deus. A fé, ela é o oposto do medo. Por causa do medo, Pedro afundou. Jesus disse para ele. Jesus estava do lado dele. E Jesus estendeu a mão para ele. Jesus só estendeu a mão e pegou ele. E Jesus foi no ponto. Jesus falou exatamente qual foi a falha de Pedro. Ele disse: Pedro, você duvidou. Eu e você, nós não podemos duvidar. Nós temos que crer sem duvidar nas palavras de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Verso 33, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Todos ficaram em estado de choque, todos ficaram assim, perplexos, e tiveram a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Verso 34, então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Genezaré é uma região que ficava noroeste do lago da Galileia. Então chegaram a Genezaré. Reconhecendo-o, os homens daquela terra mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Todos os enfermos trouxeram. E lhe rogaram que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. Todos que tocavam na roupa de Jesus, nas vestes de Jesus, era só tocar em Jesus e era curado. Você vê que a fama de Jesus foi algo que se esparramou. E aonde Jesus ia, Jesus tinha muito trabalho. Era o tempo todo Jesus Cristo curando, libertando, salvando, acalmando a tempestade, andando sobre o mar. Era o tempo todo Jesus Cristo trabalhando. Jesus Cristo não parava. E aqueles que tinham fé, eles chegavam a Jesus e somente um toque nas orlas do vestido de Jesus curava, transformava, libertava, mudava vidas e histórias. E assim eu espero que o Espírito Santo de Deus também use esse ensinamento para curar, libertar, transformar, realizar coisas lindas, novas e verdadeiras na sua vida. E assim nós encerramos o capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Foi um prazer e uma honra para mim estar aqui com você nesse estudo. Um grande abraço, fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandiosamente. A paz do Senhor Jesus.